A paz de Jesus seja sobre tua vida. Amém? Eu queria te convidar, mesmo assentado, que você fechasse seus olhos, você curvasse a sua cabeça. Nós vamos orar um pouco mais. E no nome de Jesus, pedir para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações através da palavra dele. Pai, nós queremos bendizer a Ti, Senhor. Nós queremos declarar, ó Deus, que nós cremos, ó Deus, na Tua palavra que diz que eu estarei convosco todos os dias, Senhor. E nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar. Nós cremos que, ó Deus, que somos parte da igreja de Cristo aqui nessa cidade. Cremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo pode se revelar e o Seu Espírito Santo vai se revelar, ó Deus, a cada vida, a cada coração. O nosso rogo, ó Deus, nessa noite, é que o Teu Espírito Santo, tão maravilhoso, o Teu Espírito Santo que fala, ó Deus, de forma inconfundível, Senhor, possa falar ao coração de cada filho Teu que está aqui nessa noite. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo é aquele que convence o homem da justiça, do juízo, ó Deus, e nós rogamos a Ti, Senhor, que seja assim, a voz do Teu Espírito sobre cada vida, Senhor. Aquela voz, ó Deus, que faz com que as nossas estruturas se estremeçam, ó Deus, que faz com que a nossa vida possa ser transformada, Senhor. No nome de Jesus, nós abrimos, ó Deus, a palavra agora. Senhor, nós queremos ter ouvidos atentos, ó Deus, aquilo que o Senhor vai falar. Nós repreendemos, Senhor, toda distração, Senhor. Ó Deus, tudo aquilo que impede, Senhor, ó Deus, de ouvirmos aquilo que Tu tens para falar através da Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, eu quero colocar os meus lábios diante de Ti nessa noite, como já tem colocado, Senhor, a fim de ser, ó Deus, um mero instrumento, Senhor, da Tua palavra, ó Deus, da ação do Teu Espírito, um canal, Senhor, que possa tocar, ó Deus, corações, ó Deus, e vidas aqui, ó Deus, e trazer transformações, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia em 2 Crônicas, o capítulo 7 de 2 Crônicas. Quem não tiver Bíblia, eu acho que vai projetar o texto, mas se você tem, né, desenvolve aí para abrir, para saber onde é que está, inclusive. É importante que você tenha a Bíblia, que você traga a Bíblia para a reunião. Então nós vamos ler uma porção das Escrituras em 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do versículo 11, do versículo 11 até o versículo 16. O subtítulo da minha Bíblia diz o seguinte: a aliança do Senhor com Salomão. E eu queria começar a ler, todos abriram? Amém? Diz o seguinte: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, me ajuda aí. Vocês são a bênção. Vou pular essa parte, né? O efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cercar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumem a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Só até aqui eu queria ler. Depois você pode dar continuidade a esse texto. É interessante que
eu fico muito intrigado, né, com essa palavra de Deus, exatamente nesse contexto, onde a arca de Deus, que vivia de tendas em tendas, né, ela começa, então, através do rei Salomão, a construção de um templo suntuoso, de um templo organizado, de um templo assim com uma estrutura muito legal e muito boa, até para um povo que vivia, né, com um costume assim nômade, e de repente uma estrutura muito legal e muito boa, e a Bíblia diz que a arca é instalada, os utensílios ali do templo são instalados naquele lugar. Eu creio que assim um trabalho inaugural para o povo de Israel naquele tempo, e de repente vem uma palavra de Deus, e essa palavra é uma palavra que fala de, assim, até mesmo de tragédias, porque diz que se a chuva parar, ou se o gafanhoto, né, vier sobre a terra, e eu queria fazer, assim, uma primeira consideração sobre essa observação aqui que eu citei. É possível que na nossa vida, muita coisa ande bem, né? Quem sabe um cartão internacional que você possua, uma conta bancária, né, abençoada, né? De repente um carro assim de excelente qualidade, com a última tecnologia. Mas eu queria falar de uma coisa, assim, muito importante. Eu acho que isso precisa ser principal nas nossas vidas. E eu creio que essa palavra que Deus traz na inauguração daquele novo tempo, ela aponta para o Senhor. Eu creio que o que Deus queria dizer naquele tempo a Salomão, ele estava querendo dizer, creio eu, o seguinte: olha, está tudo muito legal, existe um templo, existe riqueza, existe muita coisa boa, mas nada substitui a minha presença. Você pode dizer isso? Nada substitui a presença de Deus. Você pode ter o maior carrão, né? Aquele carro com airbag, você fala com ABS, você fala, cara, meu carro é o mais seguro né? E eu lembro daquele texto que diz que uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, confiaremos em nome do... É possível que um camarada com um carro com ABS, com uma porção de coisa, ele num acidente, ele se vá, e uma pessoa num carrinho popular seja protegido. Às vezes a gente vê umas coisas assim, você fala, como que pode? Um carro todo sanfonado, e você vê que é um carro popular, todo sanfonado, todo arrebentado, conforme a gente, de vez em quando você vê e sai uma pessoa inteira. Quem foi que guardou e quem foi que protegeu, se não foi o Senhor? Então, enquanto uns confiam em tantas coisas, a nossa confiança precisa ser no Senhor. Mas eu tenho um plano de saúde excelente, meu plano de saúde é um plano internacional, é um plano que cobre qualquer cirurgia. Bom, tudo bem, não estou dizendo para não ter, não, pode ter. Pode ter também um carro, se você tiver condição. Pode ter a conta internacional, crédito, né? Pode ter. Mas nada, volto a dizer, nada substitui o milagre de Deus, a ação de Deus sobre a nossa vida e sobre o seu povo. Amém? É muito interessante esse texto, que eu acho que tem assim uma contextualização muito interessante para com o nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo, porque ele fala de tragédias, né? Fala de tempos difíceis, e eu creio que a gente tem vivido um tempo difícil. Nessa semana, pelo menos eu destaquei assim 4 exemplos de tempo difícil. Eu creio que para o nosso país, o que se está vivendo aí, né, relacionado a essa crise na Petrobras, há tantos escândalos do governo, tantos escândalos envolvendo políticos, né, no sentido de tirar, né, o dinheiro público, de alguma forma roubar o dinheiro público. Isso tem sido uma vergonha para a nação. Às vezes eu já vi comentaristas internacionais, eles falando disso, até mesmo rindo, zombando dessa nação. Eu creio que para nós brasileiros, quem de fato tem assim aquele verde e amarelo no sangue, eu acho que sente
um pouco sobre essa situação. E eu creio que é uma vergonha. Os noticiários não falam muito, mas esses dias eu estava vendo um noticiáriozinho daquele pequeno, porque parece que a imprensa também não ajuda, não divulga muito. Mas existem muitas pessoas que estão desempregadas. É possível que tenha pessoas aqui que estejam desempregadas devido a toda essa situação que está ocorrendo, né? E está sendo revelada através dessa operação, chamada Lava Jato. Eu ouvi dizer de Itaboraí, ouvi algumas pessoas falando de cidades próximas aqui, como Macaé, né? São tragédias. Pessoas que compraram sua casa, pessoas que compraram seu bem, o seu carro, achando que estava tudo seguro, estava tudo muito bom. E, de repente, uma tragédia acontece. É desempregado, o dinheiro já não entra mais na conta, não tem mais condição de comprar o arroz para dentro da sua casa, de pagar a prestação do seu carro. Enfim, são tragédias. Nós, essa semana, ouvimos também falar sobre um vulcão aqui próximo, aqui no Chile, né? E é bem próximo, porque, segundo informações, no sul do Brasil, já existem poeiras ali, aquelas poeiras vulcânicas, chegando até, se não me engano, uma cidade chamada de Bagé, no Rio Grande do Sul. E eu fico pensando sobre os irmãos chilenos, aqueles irmãos que nós conhecemos, que muitas vezes estão aqui no nosso meio, né? O drama de pessoas, né, de uma cidade inteira, vivendo com seus aeroportos fechados, sem poder entrar, sem poder sair. São tragédias, são situações, né, a nível coletivo que ocorrem. Ouvimos essa semana, no final de semana, falar também, né, se não me engano, num país da Ásia, também de um tremor de terra, onde, inclusive, existem pessoas brasileiros, repórteres brasileiros lá, né, e, de repente, a terra tremeu e muitas pessoas vieram a morrer. São tragédias. Eu tenho, assim, ouvido, e sobre uma tentativa de, nessa nação, se colocar a família assim a nada, se comparar a família a nada. E eu vi, essa semana, fiquei acordado até tarde para ouvir um debate onde o pastor Silas Malafaia estava ali no meio de 3 ou 4 debatedores, ele ali sozinho, tentando de alguma forma proteger valores da família, valores do reino de Deus. E ele estava ali sozinho, né? Eu sei que foi uma coisa editada e eu fiquei até tarde ouvindo aquilo ali, de alguma forma torcendo para que ele pudesse ser bem sucedido naquele debate, eu creio que foi, né? Mas são tragédias que tentam trazer para dentro da nossa casa, tragédias não de cunho, assim, de climático, mas tragédia moral, que a sociedade, um pequeno percentual da sociedade, tem tentado trazer para dentro da minha e da sua casa, né? São tragédias. Kit gay em escola, tantas coisas, uma criança pequena aprendendo sobre que ela precisa escolher a sua sexualidade. É brincadeira ouvir umas coisas dessas, né? E é brincadeira que ninguém possa se levantar com mais força, né? A igreja tem que se levantar contra isso. A igreja precisa se levantar e falar, porque são tragédias. E nós estamos falando de tragédias que são tragédias coletivas, que afetam a cada um de nós coletivamente. Mas também existem aquelas tragédias que são tragédias pessoais. Na semana retrasada, nós enquanto estamos aqui reunidos, existe um grupo de irmãos que estão orando. E durante o período de oração, eu estava lá e começou a chegar pedido de oração por enfermidade. Eu creio que devia ter aproximadamente uns 10. O Dário me entregou e falou, hoje vai fazer hora extra, porque tem 10 aí, uns 10 ou 12 pedidos. E nós oramos ali. É possível que você que esteja aqui nessa noite, você possa não estar assim, percebendo tantas coisas que têm acontecido ao redor. Eu estou citando algumas, né? Mas eu tenho cada vez mais ouvido pessoas falando, Jesus está voltando, porque existem rumores de guerra, existem guerras e terremotos em vários lugares, existem muitas coisas acontecendo, Jesus está voltando, porque é muito problema acontecendo ao mesmo tempo. É possível que você não esteja nem assim bem apercebido com relação às coisas que estão ocorrendo no Brasil e fora do Brasil. Mas é possível que você esteja sentado aí, na sua cadeira, e você esteja vivendo uma tragédia pessoal. Quem sabe uma enfermidade sua,
uma enfermidade de um parente, de alguém conhecido seu, uma situação, quem sabe, familiar. São situações, muitas vezes, né, de separação. Hoje em dia, o casamento tem sido colocado como se não fosse nada, né? As pessoas estão falando em divorciar-se de uma forma muito comum, até mesmo no meio dos crentes, até mesmo no meio cristão, né? E é possível que você esteja vivenciando aí algum tipo de situação, de desconforto, e você esteja aqui nesse lugar, nessa noite, desejoso de receber um milagre da parte de Deus, desejoso de receber uma solução para a sua vida e para aquilo que você tem vivido. O texto que nós lemos é muito interessante porque ele fala sobre situações adversas, sobre problemas, mas ele traz também promessas. O versículo 14, ele se divide na parte A e na parte B. Ele fala, na parte B, ele fala sobre condição de alcançar bênção. A parte B fala sobre promessas. E eu queria aqui começar pela parte B, né? Só para poder, eu falei de tragédia, eu quero falar um pouquinho de solução. A parte B do versículo 14 que nós lemos, diz o seguinte, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu queria iniciar pela bênção, pelo aquilo que Deus pretende fazer sobre sua vida. Quantos aqui já tiveram momentos em que oraram a Deus e que clamaram a Deus e que tiveram a sua oração respondida? Quantos aqui? De repente aquela angústia, aquela situação difícil, aquela enfermidade que muitas vezes estava te deixando mal, além da enfermidade, mas mal também com você mesmo, e você levanta um clamor a Deus. O texto que nós lemos traz uma promessa clara. O Senhor está dizendo, eu ouvirei o teu clamor. Quantas pessoas têm um clamor aqui nessa noite? Poucas pessoas. Poucas pessoas têm um clamor aqui nessa noite. Quantas pessoas têm alguma coisa que pretende colocar diante de Deus para que seja atendido, para que seja resolvido? O texto está falando, eu ouvirei a sua oração, eu ouvirei o seu clamor. O texto diz também que ele perdoaria pecados. É possível que você que entrou aqui nessa noite, você esteja vivendo uma vida longe de Deus. Talvez você nunca tenha estado numa reunião, talvez seja o primeiro encontro que você está tendo no meio de um povo de Deus, né? Mas você sabe que você tem vivido uma vida longe de Deus. É possível que você mesmo, que já tenha tido uma experiência com Deus, você tenha tropeçado durante algum tempo, tenha vivido uma vida trôpega diante do Senhor. Uma vida que você sabe que quando você para orar, ou quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você fala, eu não estou no meu melhor tempo. Eu não estou no meu melhor dia. Eu já tive um tempo melhor na minha vida. Hoje eu tenho cometido esse e esse pecado. A palavra de Deus diz que o diabo é o acusador. E diz que ele não dá trégua. Ele acusa quantas vezes? De dia aí? De dia e de noite. A pessoa não dá trégua, né? Você às vezes luta para não pecar, mas quando você peca, você tem um acusador que fala de dia e de noite para você. Você é um vacilão, você é um pecador, você não tem Deus na sua vida, você não tem nada de crente, você é um zero ninguém, né? Mas o texto traz uma promessa, ele diz, eu perdoarei o seu pecado. E o texto conclui dizendo que eu sararei a sua terra. Olha, quanto desejo há de esse país ser sarado pelo Senhor. Que a corrupção não aconteça mais, que os governantes sejam sérios. Quantos gostariam que isso acontecesse? Amém? Parece que às vezes a gente até acostuma, né? Parece às vezes que é até normal, mas não é normal. Quantos aqui desejam ver o Evangelho do Reino de Deus, os princípios e os valores do Reino de Deus implantados nessa sociedade má e corrompida? Quantos aqui desejam?
Existe uma promessa de Deus, uma promessa que pode valorizar a família, uma promessa que pode valorizar a sexualidade das pessoas, uma promessa que pode valorizar o casamento nos dias de hoje tão assim, relativizado, tão enfraquecido, tão empobrecido. E eu fico pensando também na promessa para a sua terra pessoal, a promessa para a sua vida, a promessa para a sua casa. É possível que existem pessoas aqui sentadas hoje e desesperadas, sem esperança com relação ao seu futuro, com relação à sua vida conjugal, com relação à criação dos seus filhos. Problemas, são situações, são enfermidades, a depressão que muitas vezes bate à porta, né? E retira de nós o vigor, a fé, a coragem para viver. E aí vem o esgotamento emocional, o esgotamento físico, o esgotamento espiritual, né? E às vezes a gente vive como um vivo morto, alguém que a vida está se esvaindo. Existe uma promessa de Deus sobre esse povo que está aqui reunido nessa noite. Eu vou sarar a sua terra. Quantos creem nisso? São promessas de Deus. Mas todas as promessas de Deus, a gente não recebe de qualquer jeito, de qualquer forma. Ah, tem uma promessa lá, essa promessa para mim. Não. O texto, o versículo 14, ele já se inicia falando de uma condição. Quando ele diz se, ele já está iniciando, né? Ali com uma palavrinha que ele inicia com uma condição. Se você quer obter os benefícios de Deus, se você quer obter a promessa de Deus para as tragédias que têm assolado a sua vida, essa nação e tantas outras, né, partes do mundo, né, existe aqui uma condição. A primeira condição que o texto destaca, ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. É interessante que parece que bastaria dizer se o meu povo, né? Porque se o meu povo parece que identifica, né? Aquele povo é o povo de Deus, mas parece que existe um reforço que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, parece que dá um reforço, é algo a mais. E eu queria destacar, eu estou destacando isso aqui, porque eu creio que para todos nós, uma condição importante é estarmos identificados com Cristo e com sua igreja. Eu creio que quando aqui se fala do meu povo que se chama pelo meu nome, está querendo dizer que a minha vida, a minha história, o meu testemunho e o seu testemunho, ele precisa falar de Cristo, mesmo que sem palavras. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu estava em Niterói, eu era um jovem, sou jovem ainda, né? E a gente estava num táxi, tinha eu e um amigo meu, estávamos indo para uma reunião. E o taxista começou a puxar conversa com a gente, E no final de tudo, ele falou assim, quando a gente estava saindo, ele falou assim para nós dois. Falou para o rapaz que estava comigo: olha, esse parceiro seu é crente, agora você não é não. E o amigo ficou meio assim, sem saber o que falar. Nós saímos do táxi, ele falou: o que o cara quis dizer? Falou: não sei, reflete você aí. Mas é muito interessante quando você é identificado através do seu testemunho, sem palavras, pelas suas ações. As pessoas têm percepção, né, de quem você é, de quem você segue. E eu quero fazer uma pergunta a você nessa noite: será que a sua vida, será que aquilo que você tem dito, aquilo que você tem expressado através da sua Bíblia, dos seus lábios e da sua vida, isso tem uma identificação, isso tem um testemunho com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus ou não? Então, a primeira condição que diz aqui o texto, a identificação e testemunho. Irmãos, é importante manter o testemunho. Muitas vezes você está no meio da dificuldade e você abre a sua boca e você começa a proferir blasfêmias, você abre a sua boca e você começa a reclamar. Você reclama dos irmãos, você reclama da igreja, reclama do país, reclama da sua casa. Você vive muitas vezes, ao invés de ter uma postura bíblica, uma postura coerente, você tem uma postura que maldiz. Isso não é testemunho. O segundo aspecto que fala também é sobre humilhação. Você quer crescer? Você quer
de alguma forma, cativar o coração de Deus? Você quer que a sua oração seja ouvida? Você quer que os ventos de Deus soprem a seu favor, ao invés de ser contra a sua vida? Meu irmão, se humilha. Quando alguém se humilha diante de Deus, ela está reconhecendo que ela não é nada, que a sabedoria dela, que o dinheiro dela, a capacidade dela, o intelecto dela, a condição, o braço dela não é nada. Eu tenho um Deus que é maior do que eu. Eu tenho um Deus que pode me socorrer. Eu tenho pessoas que podem me ajudar. A Bíblia fala sobre multidão de conselheiros. Quantas pessoas muitas vezes vivem no meio de um rebanho, mas decidindo e fazendo certas coisas e muitas coisas de qualquer jeito sozinho. Decide comprar, decide vender, decide viajar, decide mudar, decide trocar de emprego, decide uma penca de coisa, tudo sozinho, né? Se existe alguma coisa que move o coração de Deus, é a humildade, né? Aquele que se humilha será? Aquele que se humilha será? Exaltado. Quem que exalta? É o Senhor que exalta. Porque não existe uma riqueza maior do que você ter Deus atendendo a sua oração, Deus resolvendo os seus assuntos, você diante das circunstâncias, o milagre acontecendo na sua vida. Não existe, isso é uma exaltação, né, para o servo de Deus. Um outro aspecto que fala sobre oração e busca, né? Fala de orar e buscar. Eu creio que quando a gente fala de buscar, a gente pode falar sobre a palavra de Deus, nós podemos falar sobre bons livros que a gente vai ler, nós podemos falar sobre pessoas que nós vamos conversar, né? Quando falamos de oração, falamos de um tempo onde nós vamos, os casais muitas vezes podem estar juntos, né? Marido, esposa, filhos também, clamando a Deus, pedindo: Senhor, venha ao nosso socorro, Senhor, mova essa situação. A Bíblia nos ensina a bater e a porta vai abrir. Diz que nós devemos buscar e a gente vai encontrar. Mas às vezes, por tantas tribulações na nossa vida, por tantas dificuldades que nós passamos, parece que às vezes nós ficamos amortecidos, né? E nós esquecemos de orar, nós não valorizamos a oração, nós entregamos a nossa vida ao acaso, falamos: se Deus que de repente quiser mudar, Ele vai mudar. Mas o texto diz que nós devemos ter iniciativa, né? E nos levantar e dizer: não, a situação está difícil, a situação está caótica, mas eu vou levantar, eu vou abrir a minha boca e vou orar a Deus. Eu vou de alguma forma buscar o Senhor, que seja pelas madrugadas, que seja através de conselhos dos meus irmãos, da vida dos meus irmãos, da vida da igreja, mas eu não vou ficar parado nesse lugar que eu estou vivendo. E a Bíblia fala também de converter dos seus maus caminhos. Fala conversão, fala de mudança de coração, mudança de atitude, mudança de comportamento. Não dá para nós tentarmos conjugar os milagres que Deus quer fazer na nossa vida, os milagres que você necessita que Deus faça na sua vida, com uma vida torta. E aqui se inclui aquele que nunca conheceu a Jesus, nunca se entregou ao senhorio de Cristo, e também para aqueles que de alguma forma têm tentado experimentar algo de Deus, mas com sua vida, e sabe que a vida não está certa, sabe que está pecando, sabe que está no meio do povo de Deus, está no meio do rebanho, mas quando está somente diante dele, somente Deus, num momento às vezes de oração, quando ora, ou no momento quando deita a cabeça no travesseiro, muitas vezes ele sabe, ele diz: puxa vida, eu tento às vezes, né, mentir para a minha mente que eu estou certo, mas eu sei que eu estou errado, né? E o texto fala da condição da bênção de Deus, mudar o coração, mudar as minhas atitudes, mudar a minha prática, mudar o meu dia a dia, aquilo que eu faço de errado, eu pretendo fazer certo a partir de agora. Isso é arrependimento, isso é conversão, isso é mudança de atitude. Eu queria, para encerrar, ler com vocês o versículo 15 e o versículo 16.
Diz o seguinte: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Diga comigo, perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração, todos os dias. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse lugar que nós estamos aqui assentados, que você está aqui assentado, nessa cadeirazinha confortável, né? Antigamente não era, mas agora é um pouquinho mais, né? Esse lugar refrigerado, né? Que você está do lado das pessoas. Existe um milagre de Deus, existe um poder de Deus. Você está inserido num ambiente de poder e num ambiente de bênção. Quantos creem nisso? Amém? Às vezes você vem para a reunião, mas você fala, vou lá para a reunião, eu gosto muito da reunião, porque tem um louvor, né? Tem uma turma que toca legal, o carro fica bem guardadinho, tem uma equipe lá que, né, que segura lá a onda e eles olham o carro, pô, tão legal. Né? É bom estar com as pessoas, afinal de contas eu preciso sair de casa, preciso me relacionar, me sociabilizar, tudo isso aí é verdade e é muito bom, né? Mas eu queria dizer para você que está passando por uma tribulação, para você que vive angustiado por alguma situação da vida, uma enfermidade, um problema qualquer, uma tragédia qualquer, preocupado com alguma coisa, eu quero dizer para você que esse ambiente que nós estamos aqui, né, a igreja de Jesus que se reúne nesse lugar, né, esse ambiente se torna um ambiente de bênção, um ambiente de graça, um ambiente de milagre, porque a palavra de Deus diz que os olhos deles estariam sobre esse povo aqui perpetuamente, todos os dias. Quantos creem nisso? Eu queria pedir que você se colocasse de pé, e nós queremos orar sobre essa palavra. Queremos orar também sobre a sua vida nessa noite. Eu queria convidar que você pudesse sair do seu lugar e viesse aqui à frente, no nome de Jesus. É possível que algo que você tenha ouvido tenha tocado o teu coração. E se tocou o teu coração, algo que você ouviu, é porque Deus falou. É porque o Espírito Santo está falando de alguma forma ao teu coração. Eu queria chamar aqui nessa noite pessoas que estão vivendo problemas, pessoas que estão vivendo tragédias, pessoas que de alguma forma estão à espera de uma ação de Deus, estão à espera de Deus mover as águas e algo acontecer na sua vida. E eu queria convidar você nessa noite, porque a palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão sobre esse lugar. Há poder aqui nesse lugar. Esse poder não é por causa de um ou por causa de dois, mas é por causa do Senhor Jesus, que instituiu cada um de nós como igreja sua. A Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então é possível que você esteja passando por uma situação infernal na sua vida. Uma situação, quem sabe, de possessão, uma situação de enfermidade, aquela situação que você acha que não tem mais jeito, né? E eu quero convidar você nessa noite, para que você esteja aqui na frente. Talvez você nunca tenha estado numa reunião como essa, mas você teve a sua vida tocada aqui nessa noite. Você falou, essa palavra, ela de alguma forma, ela ardeu no meu coração. E eu quero dizer para você que o que ardeu no seu coração não foi por causa de discurso, ou por causa de uma expressão humana, mas é o Espírito Santo falando a tua vida. É o Espírito Santo te tocando. E eu queria convidar você a se render a Jesus nessa noite, a entregar a sua vida para Ele, dizer: Senhor, reina sobre a minha vida, reina sobre a minha história. Eu quero entregar o comando da minha vida, o controle da minha vida, nessa noite, nas tuas mãos. Eu quero viver não mais segundo os preceitos desse mundo maluco, mas quero entregar minha vida e viver segundo os teus preceitos, os teus princípios e a tua palavra.
É possível que você tenha entrado aqui nessa noite sem nenhuma identificação com o Evangelho, sem nenhuma identificação com esse Deus Todo-Poderoso. E eu queria convidar a você que se está distante, eu queria convidar que você pudesse vir aqui na frente e você pudesse pedir ao Senhor, Senhor, eu quero estar identificado contigo, eu quero testemunhar do teu reino, eu quero testemunhar da tua palavra, quero testemunhar dos teus valores da minha vida, não quero viver mais uma vida de vacilo, mas quero ter os meus joelhos firmes e caminhar com segurança, com um testemunho reto e fiel. É possível que você se sinta uma pessoa muito sábia, muito capaz, quem sabe pela condição social que você viva, pelo dinheiro que você mantém na sua conta bancária, por tantas condições. E eu quero convidar nessa noite a você se humilhar diante de Deus, você dizer para o Senhor, Senhor, não importa o carro que eu tenho, não importa o crédito que eu tenho, o dinheiro que eu tenho na minha conta, eu quero dizer nessa noite que eu não sou nada sem Ti. Nada substitui a glória de Deus, nada substitui a manifestação de Deus, a presença de Deus. Pode ser que você tenha muitos bens, mas quem sabe que às vezes você se ajoelha no seu quarto e você tenta falar com Deus e nada acontece. O seu clamor, aquele problema que o dinheiro não pode pagar para resolver, e você ora e ora e ora e nada aconteça. Eu quero convidar você nessa noite, que talvez se sinta uma pessoa singular, eu sou o cara, eu quero convidar você a se humilhar e dizer, Senhor, Tu és maior do que eu, Tu és poderoso, Tu és muito mais capaz. E eu quero que você, nessa noite, você possa vir aqui na frente e se humilhar diante de Deus. Nós estamos num tempo de oração, e quando nós falamos de orar, eu queria convidar que você viesse aqui à frente, para orar e para buscar o Senhor em oração, em nome de Jesus. Nós queremos orar, eu queria que você levantasse suas mãos, onde você está. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar que Tu és Deus, Senhor. Nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que a nossa confiança está em Ti. Nossos olhos estão fitos em Ti, Senhor. Ó Deus, a nossa esperança, ó Deus, a nossa expectativa, Senhor, não estão nas riquezas, não estão nos homens, não estão, ó Deus, na sabedoria humana, no intelecto humano, ó Deus, mas na Tua ação, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos clamar pelo Teu povo, ó Deus, Senhor, que atendeu esse apelo, ó Deus, a quem, ó Deus, o Teu Espírito Santo falou, ó Deus, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos rogar que orações aqui sejam ouvidas, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que Tu, ó Deus, estás atentamente, ó Deus, atendendo, ó Deus, e ouvindo, ó Deus, e valorizando, ó Deus, o sofrimento do Teu povo, o clamor do Teu povo, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, Pai, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus, Pai, que o Senhor venha, Deus, Senhor, perdoar pecados nessa noite. Ó Deus, desvia, ó Deus, desvios de conduta, Senhor. Ó Deus, o pecado que separa, que afasta, Senhor Deus, o homem, Senhor Deus, de Ti, Senhor, no nome de Jesus, apaga transgressões aqui, Senhor. Ó Deus, sabemos que existem livros, ó Deus, e nós cremos, ó Deus, que nesses livros eternos, Senhor, agora, ó Deus, o sangue de Jesus, ó Deus, está apagando pecados, ó Deus, cometidos, Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós queremos clamar nessa noite, Senhor, que o Senhor venha sarando a nossa terra. Senhor, nós queremos clamar pela nossa nação, ó Deus, no nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, tantos escândalos, Senhor, ó Deus, tantas coisas, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, em efeito dominó, ó Deus, assolado a sociedade, assolado famílias, Senhor, com desemprego, Senhor Deus, com tantas, ó Deus, situações, Pai. Senhor, sara o nosso país, Senhor, sara, ó Deus, o nosso país, ó Deus,
Senhor, da injustiça. Senhor, sara o nosso país, ó Deus, Senhor, dessa mentalidade, Senhor Deus, contra as Escrituras, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós rogamos a Ti também, Senhor, que Tu sare pessoas aqui nessa noite, Tu sare famílias aqui nessa noite. Ó Deus, nós queremos profetizar, ó Deus, que o Senhor vai quebrar laços de separação aqui nessa noite. Ó Deus, nós queremos profetizar, ó Deus, que filhos, ó Deus, que estão desviados vão retornar. Senhor, o Teu Espírito Santo vai tocar no coração, ó Deus, o Teu Espírito Santo vai convencer do caminho mau, ó Deus, no nome de Jesus. Senhor, nós rogamos aqui nessa noite, ó Deus, por pessoas que estão enfermas, Senhor. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor toque aqui nessa noite. Ó Deus, o Senhor faça o câncer secar, ó Deus. Ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, colunas, ó Deus, serem, ó Deus, transformadas, curadas, ó Deus. Problemas renais, Senhor Deus, serem sarados, ó Deus, no nome de Jesus. Nós batemos a Tua porta, ó Deus, nessa noite, porque somos um povo, ó Deus, identificados contigo. Senhor, um povo cuja o Senhor é a nossa única esperança, Senhor. Não há Deus senão, ó Deus, a Ti, Senhor. Não há recurso, ó Deus, maior do que a Ti, Senhor. Ó Deus, e nós rogamos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, aviva pessoas aqui. Senhor, sara pessoas aqui. Ó Deus, vidas, ó Deus, que têm estado longe de Ti, Senhor. Pessoas, ó Deus, que têm estado em depressão. Pessoas, ó Deus, que têm estado, Senhor, ó Deus, distante da comunhão contigo, da comunhão com o corpo. Restaura, Senhor Deus, nesse tempo, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Nós queremos Te agradecer, queremos Te louvar, ó Deus, porque no meio de um lugar como esse, Senhor, ó Deus, no meio de pessoas simples como essa, o Senhor se resolve, ó Deus, manifestar perpetuamente. Ó Deus, o Senhor estabelece esse lugar como lugar de bênção, como lugar de vida, Senhor, como lugar de milagre, Senhor. Nós bendizemos a Ti, Senhor, Te glorificamos nessa noite, Te damos a glória que é devida, ó Deus, ao Teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Quantos podem dar um forte aplauso ao Senhor Jesus, pelo aquilo que Ele é, pelo aquilo que Ele pode realizar na sua vida, na vida da igreja, na vida das pessoas que estão aqui. Aleluia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Só você e se o meu povo, diga assim, se converter, dos seus caminhos maus. Levante suas mãos. Então eu ouvirei sua oração. É isso que o Senhor fala para nós nessa noite. Perdoarei os teus pecados, sararei sua nação. Então eu ouvirei tua oração. Perdoarei os seus pecados, sararei sua nação. Vamos cantar mais uma vez. Se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o que nós queremos nessa noite, Senhor, nos humilhar na Tua presença. Se humilhar,
orar e me buscar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, leva-nos ao arrependimento genuíno, Senhor. Se converter, Essa é a nossa oração nessa noite. Dá-nos o coração quebrantado. dos seus caminhos vai. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Então, Eu ouvirei sua oração. você crê nisso? Perdoarei os seus pecados. Então declara bem alto. Sararei. Sua nação. Então eu ouvirei, diz o Senhor. Então Eu ouvirei. sua oração. Perdoarei os seus pecados. Sararei tua nação. Eu sararei sua família. Então eu ouvirei a oração daquele que busca pelo filho que está perdido, pelo enfermo, Perdoarei os seus por causas impossíveis. Esse é o nosso Deus, que não há impossíveis para Ele. sua nação. E Ele diz que Ele vai ouvir toda a nossa oração. Então eu Ouvirei tua oração. perdoarei. os seus pecados. Sararei sua nação. Sararei suas famílias, seus filhos, suas filhas. Curarei suas feridas, restaurando suas vidas. Sararei suas famílias, seus filhos, suas filhas. Curarei suas feridas, restaurando suas vidas. Então eu ouvirei. Ouvirei sua oração. Perdoarei os seus pecados. Sararei sua nação. Aleluia. Isso nos consola, isso nos conforta, isso nos anima a uma semana de vitória, irmãos. Sabendo que o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele prometeu ao nosso respeito, Ele vai cumprir. Mediante o nosso arrependimento, a nossa confissão, de certo que Ele sarará a terra dos nossos corações e nos dará as suas bênçãos. Você confirma isso em nome de Jesus? Vamos aplaudir aquele que vive e reina e está entre nós.